Graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos ler a palavra de Deus no livro do Êxodo, capítulo de número 4. Hoje nós vamos falar sobre o medo da rejeição. Louvado seja Deus. Hoje nós vamos falar sobre o medo da rejeição. Êxodo, capítulo de número 4. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A partir do verso de número 1. O texto que nós vamos meditar está no livro do Êxodo, capítulo de número 4, a partir do verso de número 1. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mais uma vez nós estamos aqui na casa do Senhor com muita alegria, apesar de todas as dificuldades que enfrentamos. Deus está no controle de tudo. E hoje nós vamos falar sobre o medo da rejeição. É um tema destinado a uma série chamada Enfermidades na Alma. E como nós estamos enfrentando de fato essa questão, a rejeição muitas vezes, ou enfrentamos o medo de ser rejeitado, e eu acredito que nessa noite é importante nós conversarmos um pouco acerca dessa temática. E o tema vai ser vencendo o medo da rejeição. O texto é Êxodo, capítulo de número 4. Nós vamos ler a partir do verso de número 1. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim: respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Continuamos, parte do 2. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tens na tua mão? Respondeu-lhe: um bordão. Então lhe disse: lança-o na terra. E ele o lançou na terra, e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão, pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em bordão, para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no peito. E ele o fez. E tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor: torna a meter a mão no peito. E ele a meteu no peito novamente. E quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante da sua carne. Se eles te não crerão, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Se nem ainda crerem mediante estes dois sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca. As águas que do rio tomares tornar-se-ão sangue sobre a terra. Então disse o Senhor, disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora nem depois que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo ou surdo, ou que vê, ou que é cego? Não sou eu, Senhor? Vai agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinareis o que hás de falar. Ele, porém, respondeu: ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim.
Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão, o levita teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-o se alegrará o teu coração. Tu, pois, lhes falarás e lhes porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, este bordão na mão com o qual has de fazer os sinais. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te adoramos, agradecemos ao Senhor por esta palavra, agradecemos ao Senhor pela aplicação que o Senhor pode nos dar através da tua palavra. Honra as nossas vidas, fala conosco, abençoa teus filhos, que todos saiam daqui nessa noite edificados pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos que nos acompanham nesse momento, amados que estão aqui na casa do Senhor, amigos, nós estamos aqui mais uma vez para contribuir com as famílias, lhes anunciando a palavra de Deus, lhes anunciando o Evangelho de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E desta feita nós temos uma narrativa bíblica que vai nos mostrar uma pessoa que foi escolhida por Deus, mas que tinha um complexo chamado medo da rejeição. Então, temos aqui um texto que vai nos falar, da escolha de Deus, da forma que Deus chama o homem, porém, algumas barreiras que o próprio homem cria diante de Deus, vinculadas ao medo de ser rejeitado, de não ser aceito. Louvado seja o nome do Senhor, sendo que a maior aceitação que precisamos para vencer todos os obstáculos é a aceitação de Deus. Então, quando nós temos a aceitação de Deus, independente da aceitação humana, nós já temos a aceitação maior e melhor. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, para que a gente possa analisar essa história, observar essa história, nós temos aqui o texto, que é o texto base, o texto alicerce, que é o versículo de número 1 do livro do Êxodo, capítulo de número 4. Então, só de antemão, dando aos irmãos uma introdução, nós vamos falar sobre o medo da rejeição, porque ele afeta a tomada de decisão. O medo da rejeição afeta a tomada de decisão, afeta a produtividade, afeta o desempenho, e isso tudo atrapalha o crescimento de uma pessoa, o desenvolvimento de uma pessoa. Nos dias de hoje, onde a incerteza é muito grande, é natural que se manifeste nessa época complicada que estamos vivendo, esse tipo de sentimento, a insegurança. E diante da insegurança, na Bíblia vai nos dar uma instrução, vai nos mostrar, que não é algo de agora, esse sentimento humano, esse medo da rejeição, essa insegurança. Mas a Bíblia vai nos mostrar que isso vem acontecendo, e aconteceu com um dos homens que mais Deus usou na face da terra. Se Moisés não vencesse o medo da rejeição através da ousadia, Moisés evidentemente não estaria sendo lembrado nos dias de hoje. Claro que nós temos aqui a parte negativa da história de Moisés, que nos dá um alicerce para meditarmos de como nós vamos levar a nossa vida, vencer esse complexo, esse medo, e seguir adiante
projetando, crescendo e se desenvolvendo. Louvado seja o nome do Senhor. Então o versículo de número 1 do capítulo 4 vai nos mostrar a resposta de Moisés para Deus, evidenciando o que ele estava sentindo, que era o medo da rejeição. Quando você abre a sua Bíblia no verso de número 1, Êxodo 4:1, você vai observar isso. Observe comigo. Então respondeu Moisés: mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Observe que Deus havia chamado Moisés, Deus havia se manifestado de uma forma extraordinária na vida de Moisés. Moisés era um escolhido de Deus. Moisés foi uma pessoa privilegiada, que recebeu da parte de Deus a oportunidade de ser chamado por Deus dentro de um contexto completamente deturpado, e Moisés agora deve exercer liderança no contexto de Israel. Mas o que estava paralisando Moisés diante da tão grande oportunidade que Deus colocou na sua vida era o medo de ser rejeitado. Isso nós vamos evidenciar no verso de número 1, porque a preocupação de Moisés não era naquele momento em aceitar o chamado de Deus e dar continuidade. Não, a preocupação de Moisés era em ser aceito pelas pessoas que ele deveria ministrar a palavra de Deus. E hoje nós estamos observando que há muitas pessoas com dons espirituais que foram chamadas, vocacionadas por Deus, que estão enfrentando um certo medo de ser rejeitado, e isso tem paralisado o ministério de muitas pessoas. Poucas pessoas, muitas pessoas, melhor dizendo, estão sendo paralisadas pelo medo de ser rejeitado no ministério, pelo medo de ser rejeitado na forma que Deus o chamou, o vocacionou para uma grande responsabilidade. Então o diabo, nosso adversário, ele está se apropriando desse medo para nos lançar na paralisia espiritual, para nos fazer parar diante da responsabilidade que Deus nos deu. Então essa questão, irmãos, que nós vamos tratar aqui nessa noite, não é algo que nós podemos dizer fútil, né? Não é algo que não deve receber nossa atenção, não. Esse tema é muito importante para o século que nós estamos vivendo, onde pessoas vocacionadas precisarão ser atuantes da sua responsabilidade, e o medo, muitas vezes, missionária Raquel, os paralisa, infelizmente. Então aqui nós estamos diante de um personagem bíblico que tem essa chamada, que tem essa vocação extraordinária, e mesmo tendo essa vocação, ele está se paralisando por causa do medo da rejeição. Então, irmãos, talvez você está aí na sua casa, você já está começando a se identificar com essa palavra. Talvez você já está começando a entender esta temática dessa noite. Nós vamos combater, vencer o medo da rejeição. Talvez seja diante de uma oportunidade de emprego que você vai iniciar, diante de uma oportunidade de exercer liderança, né, que Deus te chamou, diante de um cargo eclesiástico que você tem dentro do contexto da casa de Deus, né, em áreas da sua vida diversa, você vai precisar lidar com o medo da rejeição. E para isso nós temos que entender o que é o medo da rejeição e vencer o medo da rejeição. Então a Bíblia vai nos mostrar, a base bíblica para a nossa meditação está justamente nesse texto, no capítulo 4 de Êxodo, no verso de número 1, onde o próprio Moisés vai indagar a Deus, vai mostrar o seu coração diante de Deus, mesmo tendo de Deus uma grande chamada, uma grande responsabilidade. Então nós estamos observando que hoje em dia está ficando escasso
pessoas que são obstinadas a fazer a vontade de Deus. Parece que hoje está faltando pessoas que são determinadas a cumprir a chamada que Deus nos chamou, né? Hoje em dia é muito, eu até estava comentando ontem com um servo de Deus sobre isso. Hoje em dia, homens de Deus, mulheres de Deus, jovens que assumem um compromisso ministerial, está ficando escasso, né? Eu particularmente, com a minha limitação, com as minhas limitações, eu venho agora nessa igreja, na segunda igreja que estou pastoreando, tenho 28 anos de idade, e a gente observa que procure jovens dentro da igreja de 28 anos de idade para ver se eles querem ser pastores, se eles querem assumir o ministério. O que vai ser a igreja do amanhã, se hoje nós estamos enfrentando esse grande desafio? Muitas pessoas têm chamada, muitas pessoas foram vocacionadas por Deus, mas eles têm medo de se posicionar diante de Deus, de fazer a obra de Deus. Eles se sentem acovardados por causa da sua falta de capacidade. Falta de capacidade não é sinônimo de derrota dentro da casa de Deus. Falta de capacidade é sinônimo de derrota no mundo, numa empresa, no sentido humano, mas na casa de Deus, Deus ele usa os que não são para confundir os que são. É isso que a Bíblia diz. Não é que eu vou aceitar a ignorância e me tornar um ignorante. Não, eu apresento a Deus a minha disposição, mesmo eu sendo incapaz, e Deus me levanta como uma referência. Deus ele tem na terra os seus ministros, mas muitos ministros, porque receberam uma porta fechada, porque receberam um não, porque receberam uma palavra de desânimo, pararam na chamada e não mais exercem o ministério. Tem muitas pessoas que são vocacionadas por Deus que hoje estacionaram a sua vida espiritual por causa de palavras que ouviram dentro de igreja, por causa de mágoas que foram construídas por palavras de pessoas que não tiveram sabedoria. Mas isso não é motivo para a pessoa parar de fazer a obra de Deus. Isso não é motivo para a gente parar de seguir a Deus, porque quem nos capacita é Deus, quem está conosco é Deus. Então, quando eu estou apegado à minha chamada, mesmo que eu seja rejeitado, humanamente falando, eu não paro, porque Deus está no controle de tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós estamos observando nesses dias pessoas escolhidas por Deus que não mais exercem o seu ministério, pessoas que estão paralisadas, e quando eles vão pregar, porque eles pregaram errado, ou porque eles não se sentiram bem na hora da ministração, tem alguns que pararam de pregar, pararam de exercer o cântico, irmã Ludmila, pararam de exercer o louvor, porque se sentiram fracassados em uma ou outra apresentação diante de Deus. Deus ele não está preocupado em receber, louvado seja o nome dele, por isso Deus ele não está preocupado em receber o cântico mais afinado da igreja. Deus está preocupado em receber a adoração do seu povo. E nem sempre, irmã Raquel, a adoração é o cântico mais afinado da igreja. Tem horas, tem pessoas que apresentam publicamente um cântico mais afinado, que não é diante de Deus adoração. Tem pessoas que apresentam diante da igreja uma palavra bendita, né? Bem falada, uma ministração culta, bem organizada, dentro da retórica, dentro da exegese, buscando a boa homilética, a boa oratória. Tem pessoas que são dotadas dessa capacidade, mas que não exaltam o nome de Deus nas suas atitudes. Agora, o que nós estamos observando? Pessoas que são chamadas por Deus nas suas limitações, Deus os conhece, mas estão paralisando a sua chamada porque tem medo de ser rejeitado, porque tem medo de se apresentar como uma referência numa geração que está faltando referência.
Na época de Moisés estava faltando referências. Na época em que Moisés aparece no quadro histórico de Israel, Israel estava sem referência. Israel era escravo de Faraó, do sistema egípcio. Os israelitas estavam sem um líder espiritual, estavam sem alguém para fazer a diferença naquela época. E Deus não erra na hora que Ele escolhe. Quando eu deixo o medo da rejeição falar mais alto do que a voz de Deus, eu preciso converter os meus pensamentos ao Deus Todo-Poderoso. Infelizmente tem pessoas que estão sendo aprisionadas por esse sentimento. Infelizmente tem pessoas que deixaram Deus de lado por causa do medo das pessoas. Nós não devemos, biblicamente falando, temer as pessoas mais do que tememos a Deus. Deus é mais importante. Tem situações da tua vida que você vai vencer se você colocar a tua confiança em Deus e continuar, mesmo que você não seja aprovado pelas pessoas. Nem todo mundo vai aplaudir as tuas decisões, nem todo mundo vai pegar na tua mão e vai te dar um parabéns por aquilo que você está fazendo. Então não faça determinado a alegrar, agradar as pessoas. Faça determinado a agradar a Deus, mesmo que isso seja rejeitado pelas pessoas que estão ao teu redor. Mas infelizmente o medo da rejeição tem arruinado o ministério de muitas pessoas. Pessoas que poderiam adorar mais, pessoas que poderiam, irmã Raquel, pregar mais, param de fazer porque são desmotivados por causa de algumas circunstâncias. Se sentem incapazes. Deus, eu repito, Deus Ele não conta com a nossa capacidade. Deus Ele capacita os seus escolhidos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vejo essa palavra, essa temática como muito importante, porque eu passei por isso. Não dá para a gente pregar algo que a gente não, evidentemente não viva. Teve uma fase da minha vida que eu estava buscando a aprovação das pessoas. Teve uma fase, eu até sou sincero em dizer que não foi só uma fase, uma boa parte da minha história foi assim. Quando eu era adolescente, eu queria a aprovação das pessoas. Quando eu era criança, eu queria a aprovação das pessoas. Eu fazia as coisas preocupadas. Quando eu era criança, eu encarei diante de algumas circunstâncias da minha infância pessoas que falaram: olha, não fala porque você não sabe falar. Isso na escola. Eu ia fazer a apresentação lá na escola, e aí de repente o coleguinha gostava de malhar de mim, falava que eu era um fala fina, me chamava de fala fina, e isso me silenciava. Então toda vez que eu tinha de apresentar um trabalho, eu me recuava. Eu deixava de exercer aquilo que eu fui chamado para fazer. Eu nasci para ser comunicador, eu nasci para ser um líder, só que eu acabava me retraindo, né? Eu sentia no coração o desejo de levantar a mão para fazer alguma pergunta, alguma coisa na escola, mas eu segurava por causa do medo da rejeição, porque havia alguns colegas de classe que não me deixavam em paz, e gostavam de maiar, de falar mal, de brincar, de caçoar comigo. E isso, irmã, foi sendo manifesto na minha vida durante muitos anos. Eu buscava aprovação, buscava aceitação. Então o medo da rejeição, ele paralisa as pessoas. E as pessoas, uma vez paralisadas, elas não conseguem chegar no seu máximo de empenho, de desempenho. Louvado seja Deus. Então, pessoas que poderiam ser usadas por Deus na cura, muitas vezes têm medo de orar por uma pessoa que está doente. Por quê? Porque tem medo da pessoa rejeitar a oração, tem medo de se levantar e tomar uma decisão. E nesse tempo que nós estamos vivendo, que Deus está procurando, são pessoas que estão dispostas a fazer a diferença
naquilo que foram chamadas. Deus, Ele escolheu o seu povo. Deus, Ele sabe quem nós somos. Temos as nossas limitações. Quantas vezes eu fui criticado porque eu não tenho capacidade de falar? Já chegaram a falar para mim: você tem a língua presa, você fala, você troca o R pelo L, então você não sabe, você já foi maior, até para o pastor. Você troca o R pelo L, eu estou falando rápido, de repente, em vez do R, sai o L, né, o Cebolinha, e assim, isso voltava na minha memória, aquilo, quando eu era criança. Então eu vou me silenciar, não vou pregar mais. E se eu não lutasse contra esse sentimento, eu não estaria aqui. Mesmo com as minhas limitações, diante desse celular, fazendo a live, pregando aqui para os irmãos, não estaria. Não estaria na igreja, não estaria pregando a palavra, não teria assumido os compromissos que assumi no reino de Deus, não teria chegado onde eu cheguei. Então muitas pessoas estão morrendo espiritualmente porque estão fora do seu lugar, porque tem medo de arriscar em nome daquilo que foi chamado. Se Deus te chamou para algo, faça por onde, lute por isso. Moisés foi a figura bíblica que chega diante de Deus e fala: olha, mas eis que não me ouvirão, não vão acreditar, não ouvirão a minha voz, eles não vão ouvir o que eu vou falar. Mas Moisés estava falando com Deus, irmãos. Moisés foi chamado por Deus. Quem chamou Moisés foi Deus. Como que claro que aqui nós temos um relato da humildade, da hombridade de Moisés. Ele está dialogando, ele está orando, irmão. Está orando. Ele está mostrando quem ele é para Deus, ele está indagando. Agora, Deus permite que esse relato esteja escrito para nos revelar, nesse tempo, qual é o posicionamento que temos que ter para vencer o medo da rejeição. Primeiro posicionamento: oração. A primeira coisa que eu devo fazer para vencer o medo da rejeição pública é me relacionar com Deus em oração. Expor as angústias do meu coração diante do próprio Deus. Deus, Ele sabia. Deus, Ele até em certo modo parece que Ele vai ficar irritado com essas afirmações de Moisés, mas o próprio Deus não o desprezou, mas Ele responde a Moisés, dando a Moisés uma parceria, alguém que vai ajudá-lo a chegar no propósito de Deus. Você não consegue fazer só, peça a Deus e Deus vai lhe enviar alguém que vai estar do teu lado. Louvado seja Deus. Então nós estamos aqui diante de um texto que nos mostra alguém que tem medo de ser rejeitado, e esse medo de rejeição afeta a tomada de decisão. O medo de rejeição afeta a tomada de decisão. O medo de rejeição paralisa o indivíduo. Mesmo que você tenha tudo para você fazer a obra, se você tem medo de rejeição, de ser rejeitado, de não, meu Deus, não vai dar certo, você fica paralisado. E muitas vezes a tua paralisia resultará na morte de muitas pessoas que vão ser salvas por você. Quantas pessoas, irmã Raquel, estão ouvindo essa palavra, já viveram isso? Deus mandou ela falar com alguém e ela fica com medo de ser rejeitada, não vai lá profetizar, não vai lá falar. Tem gente que não mais acredita nisso, irmão. Deus fala no nosso coração: vai lá, fala para aquela pessoa, fala para aquela pessoa que eu amo ela, fala para aquela pessoa que tem um negócio, entrega para ela a revelação, a profecia, e o profeta se cala, com medo de ser rejeitado. Tem pessoas que deixam de falar em línguas,
deixam de manifestar a sua vida espiritual, deixam de extravasar na presença de Deus, falando em línguas com Deus, sendo edificado em si próprio, com medo de ser rejeitado. Eu me lembro que quando eu iniciei a minha jornada ministerial, 3 anos eu fiquei na igreja sem ser batizado, pelo menos no entendimento da Assembleia de Deus, né? Porque o entendimento era: você é batizado se você fala em línguas, uma das evidências. De fato, falar em línguas é uma evidência, mas não é a única. Mas naquela época, se não falar em língua, não é batizado. A primeira evidência de ser batizado pelo Espírito Santo não é falar em língua, é não falar na vida dos outros, é guardar a língua. A primeira evidência de ser batizado pelo Espírito Santo é viver uma vida santa e íntegra, é largar o pecado. Só que havia esta conjunção, esse entendimento que para ser batizado, se você não é batizado, você não fala em línguas. E aí eu não sou batizado. Só que quando a evidência, esse dom específico veio da minha vida, eu não conseguia falar ainda. Eu tinha vergonha. O que vão pensar de mim? As pessoas estão do meu lado, o que eles vão pensar de mim? Então eu deixava de experimentar experiências espirituais com Deus através da minha fé, porque a minha fé não era suficiente para vencer o medo da rejeição. Tem muitas pessoas que deixam de extravasar na sua vida espiritual com medo de ser rejeitado, medo da opinião dos outros. Tem pessoas que estão num culto e de repente sentem aquela vontade de chorar, e aí elas ou eles vieram tão arrumados, tão ajustados, né? Que aí de repente olha para o lado, alguém está me olhando, fica com medo de chorar, de extravasar, medo de abrir o coração, medo de se ajoelhar. Tem pessoas que com medo da rejeição, o medo da rejeição é tão grande que ele não tem coragem de se ajoelhar no culto, porque ele tem medo da rejeição, a preocupação, como que as pessoas vão me olhar, vão me ver, se eu falar, se eu chorar, se eu ficar assim. E tem pessoas que perdem manifestações espirituais calorosas, que vão fazer parte da sua vida, que vão te fortalecer na hora da fraqueza, situações que você vai alcançar uma autoridade espiritual na tua vida, que vai te suprir lá na frente. Porque tem coisas que a gente carrega na nossa vida espiritual que vão nos suprir lá na frente, quando a gente está baqueado. Experiências, momentos que você chorou, que você derramou suas lágrimas, e você chegou em casa todo borrado, toda borrada. Agora, o medo da rejeição paralisa o cristão. Moisés, ele estava com tudo à sua disposição para agir em prol da nação de Israel, para tomar as rédeas espirituais da nação, para ser o sacerdote daquela nação, para ser o líder daquela nação. Deus o chamou para liderar, Deus não o chamou para ficar escondido. E hoje nós estamos vendo pessoas que não estão liderando, estão escondidas, e tem muitas pessoas que estão morrendo por tua causa, porque você, como atalaia, não os avisa, não abre a boca, não fala, não se levanta, não se posiciona para fazer a diferença. Esse é o tempo onde a igreja de Deus precisa tomar decisões. E quando eu falo igreja de Deus, eu não estou me referindo a templos, placas, igrejas no contexto religioso. Estou me referindo a pessoas que são chamadas por Deus. Esse é o nosso tempo, é o tempo de nós levantarmos a bandeira do Evangelho sem ter vergonha nenhuma e falar do amor de Cristo. Tem cristãos que estão, como é que eu posso dizer, popularmente envolvidos com a política. Tem coragem de ir para a rede social defender o político A, o político B, mas não tem coragem de pregar o Evangelho. Tem coragem de
time do coração. Ah, eu sou Flamengo, eu sou Corinthians, eu sou Palmeiras, eu sou Vasco. Briga por causa do time do coração, mas não tem coragem de se levantar para pregar o evangelho para alguém que está do seu lado. Por quê? Porque tem medo, porque é covarde. Deus, Ele não quer que nós sejamos covardes. Ele nos chamou, irmãos. Tem pessoas que vão falar mal da tua pregação, irmã Raquel. Vão falar mal, vão questionar, vão botar o dedo no seu rosto, vão falar que você não sabe fazer. Faça aquilo que Deus te mandou fazer. Nós enfrentamos isso no ministério, nós enfrentamos isso. Você não sabe pregar, você não sabe ser pastor, você não sabe fazer. Não importa o que as pessoas estão pensando, eu tenho que me preocupar com a opinião pública primeiro, depois que eu me preocupar com a opinião de Deus. Porque primeiro a minha preocupação é com a opinião de Deus, e depois, porque eu não posso ser negligente, eu me preocupo com a opinião pública. Mas em primeiro lugar, Deus está me mandando fazer. Se Ele me manda fazer, eu faço. Ah, não, mas eu não vou fazer porque o irmão não vai gostar. Ah, eu não vou falar porque fulano não vai gostar. Ah, eu não vou falar porque o povo vai embora, vão deixar a igreja. Irmãos, crentes de verdade, santos, salvos, não deixam a igreja. Porque a igreja não se deixa, a igreja se é. Eles deixam, tem cristãos de verdade que até são capazes de deixar templos, mas igreja não, nós somos a igreja. Tem pessoas que vão sair do templo A, vai para o templo B, para o templo C, para o templo E. A igreja de verdade é a igreja. Quem é igreja é a igreja, pronto. E o crente de verdade, dói, ele ouve e guarda. Ele filtra o que é dele e guarda. Crente de verdade é assim. Tem pessoas que não são servos de verdade e eles são assim magoadinhos. Pastor prega uma mensagem mais assim, mais calorosa, no sentido de correção, alguma coisa assim, a indireta, não sei o que, não sei o que, não. Eu sei o que é para mim. Eu sinto. A gente sente nos ossos, treme a nossa carne. Nós não podemos deixar, voltando ao tema, o medo da rejeição paralisar as nossas vidas. O que seria da nação de Israel? Deus poderia ter levantado outro? Claro que sim. Mas Deus não queria outro. Porque se Deus fosse para levantar outro, Deus não teria escolhido Moisés, teria escolhido outro. Deus não erra na sua escolha, anote isso. Deus não erra, quando Ele escolhe alguém, Ele escolhe, mas não é provável que dê certo, não é provável, as situações, as circunstâncias estão falando que não vai dar certo, vai dar certo sim, porque foi Deus que te escolheu. Se fosse para me olhar para as circunstâncias, irmã Raquel, eu não estaria nesse altar hoje. Não estaria, irmãos, vocês que estão na sua casa, eu não estaria aqui se fosse para eu olhar para as circunstâncias. Não estaria aqui, em nenhum momento. Nunca. Eu nunca mais conseguiria subir uma tribuna para pregar o evangelho. Eu fui criticado da forma que eu prego desde o primeiro dia que eu comecei a pregar. Eu ouço críticas sobre a forma que eu prego, que eu não sei pregar, que não sei o que, e não sei o que lá, desde o primeiro dia que eu prego na minha vida. Pessoas que o meu coração ama, foram pessoas que me feriram, falando palavras de desânimo, no sentido da palavra, no sentido da pregação. Você não sabe pregar, calma, não é assim não, não é assim. Claro que a gente recebe algumas orientações, né? Mas algumas críticas que são alfinetadas, a gente sente e magoa, fere, abre feridas. Mas se nós pararmos de anunciar o evangelho por causa das feridas, por causa das pedradas, nós não seremos dignos do evangelho, porque evangelho é cruz, evangelho é sofrimento, evangelho é luta, evangelho é peleja. Louvado seja
responsabilidade grande. Muitos cristãos nos dias de hoje, quando são levados a uma responsabilidade, eles se sentem com medo, e esse medo muitas vezes faz eles desistir. Talvez, se você botar na sua memória aí, na sua mente, se você fizer uma introspectiva, um sentimento, uma introspecção, você buscar na sua memória aí um sentimento, uma recordação de alguém que você conhece, ou até mesmo você mesmo, de algum momento da vida que você abandonou uma responsabilidade por causa do medo. Pessoas que começam a cuidar de um departamento, chegam um certo momento, opa, eu não vou mais cuidar, pastor, eu preciso devolver ao senhor o cargo, infelizmente eu não consigo, aí ele inventa alguma desculpa, eu não posso, e não sei o que. Quem quer fazer, faz, independente da dificuldade que tem. Quem quer fazer, faz. Existem situações no caminho que são definitivamente obstáculos, mas os obstáculos não impedem quem quer fazer, quem é destinado, quem é obstinado a fazer aquilo que foi chamado. Não impede. A pessoa dá um jeito, irmão. A pessoa dá um jeito. Quando ela quer fazer, quando ela ama mesmo. Agora, quando ela deixa o eu dela falar mais alto, ela abandona. Não aguento mais, arruma uma desculpa, culpa alguém. Geralmente é assim, a gente procura alguém. Não, é por causa do fulano. E a gente não consegue, irmão. Perde. Então Deus, Ele está nos dando uma oportunidade de exercer, nesta época, liderança. Época de caos, é época que Deus levanta seus líderes, levanta homens e mulheres diferenciados. Você se lembra de Débora? Débora foi uma mulher na Bíblia espiritual, uma juíza. Débora foi uma pioneira das mulheres que exerceram liderança na Bíblia. E há quem julgue o ministério feminino, há quem fale mal das mulheres que exercem liderança, há quem questione, mas é só se rasgar a Bíblia, irmão. Quando faltou uma referência, lá estava Débora. Quando faltou uma referência, lá estava Débora, buscando a face de Deus. Deus usou Ana como líder daquela casa. O marido meio que tonteado numa situação, uma outra mulher dentro de casa e ela orando, buscando a presença de Deus. Líder, Deus faz dessa forma. Deus faz desse jeito, irmãos. A liderança do ministério de louvor da época de Moisés era quem? Miriam, sua irmã. Terminou a peleja lá, quem puxou a fila para adorar, quem chamou o povo para glorificar? Miriam. Exerceu o papel de liderança, puxou a responsabilidade. É hora de nós adorar o nome do Senhor, é hora de glorificar, vamos cantar. Quem era Miriam, irmãos? Quem era Miriam? Que capacidade que ela tem? Mas ela de repente pega ali o pandeiro e começa a fazer um barulho, começa a fazer um culto a Deus no meio do deserto, adorando e agradecendo pelo livramento. Deus, Ele conta com pessoas que vencem o medo da rejeição para continuar fazendo a sua vontade. Primeira coisa que nós temos que aprender para vencer o medo da rejeição: Deus, segunda, que a gente faz a primeira parte é orar. A segunda coisa, Deus é quem escolhe a quem usar. Quando você entende que Deus escolhe quem quer, e você tem essa confiança, você vence o medo da rejeição. Primeiro você ora, você fala com Deus, você aproxima a sua vida de Deus, aí você começa a ter diálogos com Deus para você poder ganhar de Deus a confiança ou as armas, os artifícios que você precisa para vencer. Segundo, você tem que entender que Deus usa quem quer e Ele escolhe quem quer usar. Irmãos, Deus vai escolher quem Ele quer escolher, independente do que a pessoa pensa, do que as outras pessoas vão pensar, né? É só você fazer dar uma volta no passado da sua memória e lembra aí das pessoas que Deus mais usou na tua vida. Quem são? Quem são?
Ou as pessoas que estão em evidência hoje, quem eram? Hoje são, mas quem eram? Né? Você pega um pastor, um pregador famoso, uma cantora, um homem de Deus, uma mulher de Deus que hoje está em evidência. O que essas pessoas eram no passado? Quando elas surgiram, quando elas deram o rosto, a cara a tapa, como se diz, né? Quando elas entraram ali, tomaram a iniciativa, quando elas lutaram pelas suas responsabilidades. Quanta rejeição, irmão, a gente não enfrenta para poder ser alguém na vida. Para você vencer numa empresa, você está dentro de uma empresa, para você vencer, quantas humilhações você não enfrenta? Quantas vezes você é humilhado, o patrão humilha, pessoas humilham para você poder continuar ali, para você vencer. Então nós estamos diante de uma grande responsabilidade. Deus escolhe quem usar, a quem Ele quer usar. Deus já tinha separado Moisés antes do nascimento de Moisés. Entenda uma coisa: Deus te escolheu antes de você nascer, antes de você fazer os primeiros errar, antes de você pecar, antes de você ser alguém, antes de você ter nome, antes da tua mãe botar o nome em você, antes de você, Deus já tinha te escolhido. Quando Deus chama Jeremias, Deus fala: ainda antes que você estava no ventre da tua mãe, eu já te vi. Antes de você ser formado no ventre da tua mãe, em Jeremias 1,4, eu já te vi, eu já te chamei para ser profeta, eu já dei você às nações. Saiba de uma coisa: você foi chamado por Deus. Se Deus te chamou, o diabo pode se levantar no inferno e os homens na terra, Deus vai te dar a vitória. Tem pessoas que não entendem isso, mas meu Deus, e tem gente que fala: por que eu, né? Você não manda, irmão. Essas indagações, quando é diante de Deus, são plausíveis, né? Deus recebe esse tipo de indagação, né? Quando você faz diante dele. Mas quando você sai pelo mundo aí, por quê, murmurando, reclamando, você perde o foco, você fica preso, você fica sem rumo. Não é isso que Deus tem para a tua vida, não, irmão. Você que está ouvindo essa palavra hoje, não é isso que Deus tem para a tua vida, não. Ele sabe quem você é. Antes de você cometer o seu primeiro pecado, a escolha de Deus estava sobre a tua vida. E o pecado que você cometeu, antes de você pecar, Deus já tinha a solução para ele. Que a Bíblia diz que antes da fundação do mundo, o Cordeiro havia sido sacrificado. E antes que eu nasci em 91, Jesus foi crucificado. No início do século I, Jesus, louvado no ano 26 do primeiro século, Jesus estava sendo crucificado. Eu nasci em 91, mais de 1000 anos. Jesus já estava crucificado antes do meu nascimento. Então, antes de eu cometer o primeiro delito, a solução já estava projetada. Mas eu não posso aceitar viver uma vida de falha, eu preciso me converter. Mas quando Deus me vocaciona, eu tenho que rejeitar o mundo para cumprir a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Todo escolhido passa por situações difíceis, todo escolhido passa por dificuldades. Todo escolhido, ele é perseguido. Todo escolhido, ele passa por luta dentro de casa. Todo escolhido, ele sofre na mão de parente que não entende a chamada dele. Todo escolhido, ele é caluniado, ele é questionado, ele é lançado de lado por causa das suas convicções. Todo escolhido passa por dificuldade. Talvez a tua mãe não acredite na tua chamada. Talvez o teu pai não acredite na tua chamada. Os teus irmãos te julgam. Lá vai a crentinha, lá vai o crentinho. Não importa, Deus te chamou.
seja o nome dele por isso. Precisamos entender o que é isso, precisamos continuar, precisamos perseverar naquilo que nós fomos chamados. Vamos ser rejeitados, vamos, mas as rejeições não são maiores do que a tua chamada. O propósito que Deus tem na tua vida é maior do que as rejeições que você sofre. Faça uma autoanálise e veja, coloque na balança as bênçãos que você já ganhou. Não esqueça do fôlego que está nos teus pulmões agora, nesse exato momento. Não esqueça disso, não esqueça do fôlego que você tem agora, nesse exato momento. Coloque na balança, veja, rejeições e bênçãos de Deus, para ver o que é maior. Todos nós somos chamados. Eu estou aqui para dar uma palavra de instrução e uma palavra de ânimo para pessoas que estão se sentindo rejeitadas. É muito fácil não chegar aqui e meter a lenha. É fácil. Mas Deus, Ele é misericordioso, Ele nos faz sofrer para a gente aprender a pregar o Evangelho, a honrar as pessoas. A gente cobra porque tem que cobrar, porque somos responsáveis pelo rebanho, mas também nós temos uma palavra de ânimo. Paulo, ele disse em uma das suas cartas: para que eu não me ensoberbecesse, Deus colocou um espinho na minha carne. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, a partir do verso número 9. Deus colocou um espinho na minha carne, para que eu não seja soberbo. E quando eu fui falar para Deus: Deus, tira esse espinho, muda isso, arranca isso de mim, Deus falou para ele, Jesus falou para ele: a minha graça te basta. Não tiro, a minha graça te basta. Então é assim que nós vivemos. Moisés teve que conviver com esse medo, mas Moisés venceu esse medo porque se relacionou com Deus. Se Moisés não tivesse vencido o medo, irmão, nós não teríamos uma história onde Moisés pega o cajado, entra no meio da água, abre o mar, onde Moisés guia o povo no deserto, onde Moisés vai para o monte orar. Se Moisés não tivesse passando por dificuldade, Moisés não orava, irmão. Moisés não ia para o monte. Só vai para o monte quem passa por luta. Só vai para o monte os crentes que gostam de viver uma vida tranquila, ficam em casa. Agora quem não, irmão? Eu uma vez teve uma parte da minha vida que eu fui criticado. Chegou eu choro, irmão. Fui criticado. Eu gostava de ir para o monte, né? Teve um líder que eu tive na minha vida que uma vez, assim, ele não brigava, mas ele tinha um certo receio de eu ficar indo para o monte. Falava assim e tal. Mas eu sei onde é que o sapato aperta, né? Então quando o sapato aperta, você ajoelha. Graças a Deus que o sapato aperta sempre. Graças a Deus que nós temos nossa luta, irmão. Porque a luta que nós temos é que nos faz ficar mais firme, é que molda o nosso caráter. O que seria, como a gente ouve falar sempre, o que seria de Davi sem Golias? O que seria de Davi sem Golias? O que seria de Israel na época que estava lá na terra prometida, sem os filisteus de vez em quando para dar uma cutucada? O inimigo, quando vem, irmão, permissão de Deus. O inimigo é um agente momentâneo, mas o agente eterno é Deus. Muitas vezes Deus permite que o inimigo dê uma cutucada, mexe com um parente nosso, mexe com a gente, usa alguém para ir contra a gente, para nos fazer ficar firme. Essa natureza aqui, irmão, enquanto tivermos em pé, vivos fisicamente, ela quer cair. Por isso que Paulo disse: você que está em pé, cuide-se. Tem muita gente que se acha autossuficiente. Não, mas eu já tenho não sei quantos anos de igreja, né? Então já estou calejado. Cuidado com você, jovem. Vai embora, aperta o jovem, bota o dedo no rosto do jovem, fala para o jovem se converter, e ele vai caindo aos poucos.
Moisés, ele teve que entender que Deus escolhe quem quer usar. Terceiro, Moisés era preparado muito antes, mas ele não se sentia capaz. Terceira coisa que você tem que entender para você vencer o medo da rejeição: você é preparado antes. Antes de você enfrentar qualquer luta, Deus te prepara antes. Mesmo que você não entenda, você pensa que não é, você pensa que não é capaz, você pensa que não está preparado, mas Deus conhece as tuas entranhas. Quando eu olho para as pessoas, eu vejo o externo. Deus, quando Ele olha para mim, Ele vê o meu interior. Ele sabe aonde eu consigo, Ele sabe o que eu aguento. Eu sempre falei isso desde o início da minha fé. É um discurso repetitivo na minha vida. Todo pai, toda mãe, ele não vai colocar o seu filho para carregar um peso que ele sabe que o filho não aguenta. Eu tenho uma filha de 7 anos. Eu não vou dar um saco de cimento de 50 quilos para ela carregar. Para ela carregar o de 50 quilos, primeiro eu dou o de 5 quilos. E dou de 5 quilos e dou comida para ela ir comendo e ficando forte. Quando ela tiver uns 15 anos, aí eu falo: agora tu carrega esse saco de 50 quilos. Ela pode falar assim: mas pai, esse saco de 50 quilos eu não dou conta. Mas como o pai está alimentando todo dia, está fortalecendo todo dia, está ajustando, ele fala: vai filha, carrega. Aí ela vai pegar o saco. Estou só dando um exemplo, né, irmão? Isso aí é trabalho infantil. Estou só dando um exemplo. Aí ele pega o saco, a pessoa pega aquele peso que pensa que não era capaz e acaba mostrando para si próprio que é capaz. É isso que Deus faz na nossa vida. É essa maneira que Deus age na nossa vida. Deus prepara a gente nem percebe, irmã Ludmila, nem percebe. Deus te prepara e você nem percebe. Tem sofrimento que vem na tua vida que é só para você ficar mais forte. Só que você na hora sofre. Eu já chorei, irmão, eu estou falando a verdade. Eu já chorei, irmã Francisca, de eu colocar o travesseiro no rosto e gritar desesperado. E eu olhar para mim e falar assim: meu Deus, por que tanto sofrimento, tanta angústia? Sabe, você botar o travesseiro no rosto e gritar e morder o travesseiro, sabe? E ficar ali chorando. Meu Deus, mas que tanta angústia, tanta coisa. Aí depois eu estou ali tranquilo e de repente vem uma dificuldade. E eu estou, sem saber, eu estou forte. Sem saber, eu sou capaz de vencer. Nós temos que vencer o medo da rejeição. Moisés estava preparado muito antes e não se sentia capaz. Deus permitiu um fracasso na vida de Moisés. Deus é quem permite os fracassos na nossa vida. Toda pessoa que fracassou na vida, Deus permitiu. Deus permitiu. Só que o fracasso da tua vida não é o ponto final. O fracasso da tua vida é a vírgula que te faz sacudir a poeira e dar a volta por cima. Deus, Ele sabe que você vai errar, irmão. E se você errou, Ele permitiu. E se Ele permitiu, Ele quer te dar uma lição. Você não pode parar. Louvado seja Deus. Você não, eu gosto de ouvir os corinhos falar por causa disso. Você não pode parar. Aleluia. Não pode. Não pode parar, irmão Itamar. Não pode. Ah, mas eu fracassei. Deus está vendo, irmão. Se você no ato do fracasso não morreu, é porque Deus tem uma obra na tua vida. Levanta a cabeça, pede perdão, se ajeita com as pessoas que você errou e continua seguindo em frente. Continua. Deus permitiu. Deus aperfeiçoou Moisés. Capítulo 3, versículo 1. 3:1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, levando o rebanho para o lado ocidental do deserto. Chegou ao monte de Deus na Horebe. Olha a riqueza desse versículo. Moisés, irmão,
Moisés cuidou do rebanho do sogro. Você não percebeu, mas Deus já te deu oportunidade de liderança. Deus já te colocou em alguns lugares. Deus já te chamou, aleluia. Porque antes de exercer um cargo sobre a nação, eu tenho que cuidar do que é pouco. Deus é fiel com a gente, irmão. A Bíblia diz: ser fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. Moisés primeiro foi fiel no rebanho do sogro. E observe o que ele faz, ó. E levou o rebanho para trás do deserto. Moisés, ele conseguia levar o rebanho para trás do deserto. Eu não estou questionando a circunstância que ele viveu ali. Eu estou questionando a questão dele conseguir levar o rebanho para o deserto. Ovelha, irmão, não gosta de deserto. Mas Moisés levou o rebanho para o deserto. Israel não ia gostar de ficar no deserto 40 anos, mas Moisés já tinha algumas experiências no deserto. Porque antes de estar com o povo no deserto, Moisés estava com as ovelhas do Jetro no deserto. Moisés conhecia o deserto de Midian. Moisés conhecia. Deus tirou o povo do Egito e levou para o deserto. E Moisés estava voltando a algo que ele já havia passado na vida dele. Tem lugares que você passa na sua vida uma vez e lá na frente você volta lá, só que você tem mais experiência. Você está entendendo? Glória a Deus. Moisés, Deus aperfeiçoou Moisés. Deus leva Moisés a ser pastor de ovelha e o faz saber o que é cuidar de vidas. Deus, ele levou Moisés, ele fez Moisés cuidar de ovelhas, mostrando para ele, ensinando ele a cuidar de vidas. Ovelha é um animal super dependente do líder. A ovelha, ela é super dependente do seu líder, do pastor. Ela é dependente, irmão. Ela precisa do cuidado do pastor. Você vê que na igreja é assim, na igreja é assim. Os irmãos que são verdadeiramente ovelhas são assim, eles são dependentes, eles querem uma palavra do pastor, eles querem uma aproximação do pastor. O pastor tem que ter aproximação, o pastor tem que amar, o pastor tem que sorrir para as pessoas. O pastor pode estar chorando, ele tem que vir para a igreja sorrir para a ovelha se sentir fortalecida. É assim, Deus ensina. Infelizmente, abrindo um parênteses aqui, infelizmente tem muitos pastores hoje em dia que não sabem mais sorrir com a ovelha. Fecha a cara porque sentou na cadeira central da igreja e não consegue mais sorrir para os irmãos, não consegue mais falar, não é acessível. Isso sempre é pastor. Isso sempre é pastor. A gente vem chateado em casa, vai chegar aqui na frente, mas tem que sorrir. Não é falsidade não, irmão. Porque a responsabilidade, o chamado é grande. E se eu chegar aqui na igreja com um cara de derrotado, irmão, pelo amor de Deus, o irmão vai chegar aqui, irmão, coitado, está passando uma luta, eu chego aqui com um cara de derrotado, né? A irmã Francisca está entrando triste, coitada, num momento difícil da vida dela, e eu aqui com um cara de derrotado, não falo com a irmã Francisca, ela passa que eu não vejo, me escondo, né? Tem uns que saem também. Eu conheci um pastor lá na Ceilândia que ele me deu uma lição de moral tão grande na minha vida que até hoje eu me lembro dele, eu quero ser igual a ele. Uma vez eu fui pregar na igreja, irmãos, vou finalizar agora. Fui pregar na igreja, quando eu estou pregando aqui uma bênção, Deus me usando, aquela coisa toda. No final do culto, irmão Francisco, eu procurei o pastor. Terminou o culto, eu fiquei assim, né, com medo de rejeição, né? E aí procurar saber se ele tinha gostado, alguma coisa assim, né? E cadê o pastor, meu Deus? Aí o irmão foi e terminou o culto, o outro obreiro terminou, fez o trabalho, finalizou. E eu fiquei procurando o pastor aqui. Quando eu saí lá fora, o pastor estava na porta da igreja. Eu falei, uai, o pastor fingiu que o pregador nem existiu, estava lá na porta, antes do culto terminar. Aí eu fui se aproximando dele, né? Devagarzinho, para saber que ele estava dando a paz do Senhor para todos os irmãos que estavam saindo. Ele desceu do púlpito antes dos irmãos sair, foi para a portaria para dar a paz do Senhor para os irmãos que estavam saindo. Ô irmão, como é que está? Tudo bem? E eu fiquei ali, esperando ele, aguardando. Um pastor, né, irmãos? Um pastor. Ele não tem tempo, vamos dizer assim, mas ele estava lá.
Antes do culto terminar, ele saiu, ficou lá na porta, os irmãos deu a bênção, o povo saindo, ele falando com os irmãos, abraçando os irmãos. Isso é a obra de Deus, isso é ser o nome de Deus. Eu vejo assim. E eu fiquei assustador. Foi assustador aquela lição que eu recebi naquele dia, de alguém que abandona os holofotes para poder servir a igreja, com um aperto de mão, sendo acessível. Então, irmãos, Moisés, ele vence o medo da rejeição. Ele vence. Eu vou dar o último exemplo de alguém que venceu o medo da rejeição. Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo de número 19. Último exemplo de alguém que vence o medo da rejeição. Versículo de número 9. Número 8. Versículo 8. Lucas 19, 8. Último exemplo de alguém que vence o medo da rejeição. Lucas 19, 8. Diz assim: Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor: Eis aqui, Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa que tenho defraudado alguém, eu lhe restituo quadruplicado. Verso número 9. Então disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Zaqueu, ele abriu a casa dele para Jesus e tomou a decisão de buscar as pessoas que ele havia ferido, mesmo sabendo que ia ser rejeitado, e restituir aquelas pessoas. Isso é vencer o medo da rejeição. Mas vão me rejeitar se eu for lá pedir perdão, se eu for lá resguardar a situação, voltar a conversar com aquela pessoa. Vai me rejeitar. Tem muita gente que para de falar com parente. Eu tenho parentes na minha família que não se falam há anos por causa disso, por causa de uma situação lá no passado. E o medo da rejeição faz a pessoa não ir lá, não pedir perdão, não conversar, não procurar acertar as contas. Tem muita gente que perde parentes, irmão. Parentes morrem sem ele ter ido lá conversar antes, e depois fica com a angústia no coração a vida toda. Por quê? Porque não teve coragem de ir lá conversar, dialogar, pedir perdão. O medo da rejeição paralisa, faz a pessoa: não vou lá não, porque se eu for lá vai me xingar. Problema, irmão. Problema. Pode xingar. Se você ama de verdade, você abraça. A pessoa está te xingando, você está abraçando, chorando, e a pessoa tentando te soltar, por pouco a pessoa começa a chorar também, e Deus faz a obra. É assim que as coisas acontecem, é assim que Deus quer que as coisas aconteçam. Foi assim, lembra de Judas abraçando Jesus, beijando, Se Jesus rejeitasse, se Jesus tivesse rejeição por Judas, se Jesus tivesse medo, Judas não teria uma oportunidade. Judas não teve a oportunidade dele, ele que não abraçou, mas ele teve alguém que o perdoou, ele teve alguém que o abraçou de verdade, ele teve alguém que se esforçou por ele de verdade. Amém? Vamos se colocar de pé. Você que está aí na sua casa, irmãos, em nome de Jesus, agarre essa palavra. Não tenha medo da rejeição, vença o medo da rejeição, tome atitudes, faça o que Deus te chamou para fazer. Não deixe o medo da rejeição acabar com o teu ministério, acabar com a tua família, em nome de Jesus. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos nessa noite por mais uma oportunidade que temos de adorar e exaltar o teu nome. Mais uma vez nós estamos na tua casa, recebendo da parte do Senhor uma mensagem bíblica, uma mensagem revelada, uma mensagem, ó Deus, de cunho instrutiva. Que o Senhor continue abençoando os teus servos. Honra as tuas filhas que nos apoiaram aqui nessa noite, os teus servos que nos apoiaram aqui nessa noite. Honra aqueles que estão aí na live ouvindo a tua palavra e realmente, mesmo com nossas limitações, ainda acreditam na palavra do Senhor que sai dos nossos lábios. Que o Senhor possa honrar todos os teus servos. Abençoe em nome de Jesus, que o teu nome seja glorificado
em nome de Jesus. Domingo nós temos culto, vamos ter Santa Ceia aqui na casa do Senhor, amém? No domingo eu creio que nós já vamos estar com a igreja organizada, mais organizada. Deus usou nosso irmão auxiliar, irmão Francisco Neto, mais uma vez, né? O nosso irmão Itamar, nosso irmão Alexandre. Deus usou esses irmãos para estar dando mais uma organizada, e eu acredito que domingo nós estaremos com a igreja mais organizada, para a gente estar recebendo os irmãos, né? Recebendo os irmãos com aquelas orientações do decreto que foi orientado pelo governador do Distrito Federal. Nós estamos aqui fazendo a vontade de Deus. Deus abençoe a todos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o doce amor de Deus o Pai, as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com o povo de Deus, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Deus abençoe.